Meninos, aula de arte, ok? Vamos pegar a nossa apostila e vamos lá para o módulo 3, da página 28. E a nossa apostila vem trabalhando esse ano com o corpo, né, e a representação do corpo dentro da arte, certo? Nós vimos nas aulas anteriores a representação do corpo. Então, a representação do corpo através de pinturas, de gravuras, de estátuas, de esculturas. E nós vimos essa representação do corpo. Agora nós vamos ver o corpo na arte, como ele funciona. De início nós já temos aqui uma representação, uma imagem, né? Uma mão. E essa mão, ela traz alguns desenhos, certo? E esses desenhos são feitos como se fossem uma tatuagem, ok? Essa aqui não é uma tatuagem permanente, né? É o que nós chamamos de rena, certo? Que é essa mesma coisa que as meninas fazem na sobrancelha para quem tem pouca ou para ficar mais desenhadinho, que passa e depois com o tempo ela vai desbotando até que some tudo. Então essa é a rena, ok? Que aqui nessa representação nós temos duas mãos e essas mãos estão desenhadas com essa rena. Mais à frente nós vamos ver, nas aulas que seguem, nós vamos ver o motivo pelo qual essas pinturas são feitas nas mãos, quais os povos que usam mais essa pintura, certo? E aí nós sabemos que a tatuagem ela é permanente, né? Nunca sai, ou só se for através de alguns processos estéticos para eliminar, para apagar, né? Mas aí que vai levar um certo tempo e tem uma certa toda uma burocracia para se fazer, né? Que é invasiva, com laser. E nós temos esse tipo de tatuagem aqui que nós estamos vendo, que é feita através de renas, ok? De rena. Pessoal, olha só, nós sabemos, aqui nós temos uma imagem de 3 pessoas que representam talvez uma família, né? Com o rosto pintado, e elas estão torcendo pelo time brasileiro, ok? Na Copa do Mundo de 2014. Nós sabemos o que? Cada grupo humano ele tem o seu jeito de se vestir e de se enfeitar, né? Nós temos os índios, nós vamos pensar em grupos, né? Os índios têm o seu modo de se vestir lá na aldeia, com os seus adereços, com os seus enfeites, com as suas características. Se nós formos pegar os africanos, o povo africano tem todo um outro modo de se vestir, né? Com roupas mais coloridas, mais desenhadas. Se nós formos pegar os portugueses antigamente, que usavam roupas longas, bem vestido, gravata. Então, assim, cada grupo, nós vamos falar grupo porque é cada grupo mesmo. Por exemplo, se nós pegarmos um grupo aqui, por exemplo, da nossa cultura, da Maria Capoeira, quando esse grupo está vivenciando a sua cultura, elas vestem saias longas, rodadas, coloridas, com flores, certo? Então, cada grupo tem o seu modo de se vestir. Isso, por muitas das vezes, pode ser também simbólico. O que é simbólico? O simbólico é aquilo que tem relação com algum significado, ok? Aquilo que tem alguma interpretação, certo? Então, por que os índios usam um cocar feito de penas na cabeça? Tem um significado. Mais à frente nós vamos pesquisar um pouquinho sobre isso, ok? Algumas pessoas usam a pintura no corpo, usam adereços para fazer rituais, certo? E aí nós estamos diante aqui de uma imagem onde tem 3 pessoas com o rosto pintado, certo? E nós já sabemos aqui, ó, que é a Copa do Mundo em 2014. Nossa, esse marca-texto é muito escuro. Que é a Copa do Mundo em 2014. E nós temos algumas questões aqui, algo para nos levar a refletir sobre essa imagem. Então eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês, ok? Infelizmente não temos espaço aqui na apostila para responder, mas pode responder no caderno, e depois a gente vê a maneira como eu vou corrigir. Olha só. Reflita sobre essas questões e compartilhe a resposta com os colegas e o professor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever no nosso caderno e no momento propício nós fazemos esse compartilhamento, ok? A letra A. Que tipos de mensagens torcedores costumam expressar com o corpo durante uma partida de sua equipe? Que tipo de mensagem? O corpo. Vamos pensar o corpo todo, tá? Não é só o rosto pintado. O rosto pintado é uma forma de usar esse corpo, mas o que eles fazem? Uma dancinha? Tem gritos de guerra? Tudo isso eu quero que vocês reflitam e coloquem aí, ok? Outra perguntinha, a letra B. Por que as pessoas usam tipos parecidos de enfeite corporal? Cite alguns. Por que as pessoas usam tipos parecidos de enfeite corporal?
Cite alguns. O que nós podemos pensar, por exemplo? Se nós formos pensar nas pessoas que são roqueiras, como que elas se vestem? Elas se vestem de uma forma um tanto quanto parecida, certo? Por quê? Por quê? Ok? Por que que as pessoas usam agora o cabelo, aqueles cabelos afros, Rastafari, né? Aquelas tranças longas? São características de um mesmo grupo, ok? Eu quero que vocês pensem isso e respondam a letra B, ok? Vamos para a página 30. Na página 30 nós temos o início do nosso painel. Então nós vamos analisar o nosso painel e todas as pinturas que estão nele dispostas, ok? Aqui nós temos um senhor que representa a tribo Moari, ok? O povo Moari ele foi um povo que se localizou ali na Nova Zelândia, então eles foram os primeiros habitantes da Nova Zelândia, ok? Depois eu quero que vocês pesquisem onde fica a Nova Zelândia, tá bom? Façam essa pesquisinha no Google para vocês saberem onde é a Nova Zelândia, quantos habitantes tem hoje em dia, só para tema de curiosidade, ok? Então esses primeiros habitantes, eles faziam o quê? Esses desenhos no rosto, certo? Esses desenhos no rosto eram tatuagens, e agora não tatuagens mais de rena, igual nós vimos aquela primeira imagem nas mãos, mas eram tatuagens de verdade, certo? E tudo isso tinha uma representação. Esse umoko, que era chamado esse tipo de pintura, esse tipo de tatuagem, quanto mais a pessoa tinha essa tatuagem, ela tinha uma representação de superioridade dentro da tribo. Era um guerreiro com maior peso, ok? Era aquele que externava a sua superioridade dentro da tribo. Então, quanto mais desenhos pelo corpo, pelo rosto, maior era ele. Era como se fosse uma ascensão dentro da tribo, certo? Depois a Nova Zelândia proibiu, né, esse tipo de tatuagem, era totalmente proibido conforme a cidade fora crescendo, né? E esses desenhos aqui no rosto, e hoje em dia pode se tatuar o rosto, né? A pessoa tem a liberdade, se quiser, de tatuar o rosto. Esses desenhos aqui no rosto são chamados de motivos tribais, ok? Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Sobre esse termo, motivos tribais? Desenho tribal. Então eu quero que vocês façam o seguinte, ok? Se vocês já viram algum tipo de desenho tribal, aqui nós temos a nossa atividade, ó. Se você já viu algum desses motivos tribais, como eles são? Em uma folha à parte, faça com caneta um desenho que você chamaria de tribal. Então, o que vocês vão fazer? Façam pesquisa na internet do que é um desenho tribal, qual o significado. Escolha um e faça um desenho, ok? Em uma folha à parte, tá bom? E depois, quando eu recolher essa apostila, que vai ser mais para o final do ano, acredito, se Deus quiser, nós estaremos juntos já, eu vou corrigir esses desenhos, tá? Quem tem um caderno de desenho, sinta-se à vontade para fazer nele, ok? Então esse termo é a tatuagem, ok? Hoje a tatuagem é totalmente diferente, né? Antigamente tinha um preconceito enorme, quem tatuava era só pessoas que eram ligadas a determinados crimes. Hoje não, hoje já é algo normal, todos têm uma tatuagem que representa uma paz de espírito, um momento legal. Alguém tatua o rosto da filha, do filho, de um parente querido. Outros tatuam a data de nascimento, ou fazem um desenho que gosta, ou faz por fazer, né? E hoje a tatuagem é bacana. Acredito que muitas pessoas das famílias, pai, mãe, irmãos, amigos, têm tatuagem. Então hoje a tatuagem ela já é mais permissível, assim, já é mais bacana, ok? Lembrando que há uma proibição, é claro, e que se só pode fazer tatuagem quando você for maior de 18 anos. Ok? Nosso segundo desenho do nosso painel, nós temos aí do Japão, do século XIX, essa gravura. Ok? A tatuagem de Komohari, eu não sei direitinho, Shinshin. Ok? Então, quem que era Shinshin? Ele era um guerreiro. Beleza. Então, aqui nós temos, olha só, no Japão, século XIX, as xilogravuras, são uma forma tradicional de arte na cultura japonesa. Pessoal, o que é uma xilogravura, se a gente for pensar num termo, pensasse um exemplo simples? É como se fosse um carimbo. Então, eles pegavam um pedaço de madeira ou um objeto mais macio, fazia o desenho, passava na tinta e carimbava para que aquilo ali fosse todos os desenhos iguais, ok? E aqui nós temos uma representação disso. Nós temos um corpo sendo tatuado ou desenhado
né? Como se fosse uma técnica de desenhos pelo corpo. E isso representava o quê? Representava um guerreiro. Quando os homens de determinadas tribos do Japão iam para guerras, ou para lutas, para desafios, eles tinham um corpo totalmente pintado. Isso, claro, dentro da cultura, dentro do que é mais antigo, lá dentro mais retrógrado, né? Então, olha só. E essas xilografuras representavam o quê? Hoje em dia, né, elas são representadas dentro de romances. O que são romances populares? São histórias contadas, ok? Ficção, prosa, que tem não é porque é romance que é romântico, namoro, essas coisas não. Romance é porque conta uma história de alguém, ok? E aí traz muito disso, muito desses desenhos. E aqui nós temos esse desenho aqui do guerreiro Xinxin e ele está sendo tatuado com uma imagem aí do dragão para representar essa força, ok? E que na época era bastante popular. E aí nós temos aqui já embaixo uma atividadezinha para vocês. Observe os detalhes dessa gravura. Como é o enquadramento da cena? Como que essa cena é desenhada? Como que ela é enquadrada? O que tem dela representando? O que diferencia a pele dos tecidos representados na imagem? O que diferencia a pele desenhada dos demais tecidos e objetos aqui? Ok? Dos tecidos representados na imagem. Pense em questão de cor, de não cor e tudo isso. Então, pensa a perguntinha no caderno e responda, ok? Então aqui nós temos a gravura, que é uma representação, mais uma vez, reforçando, dessas xilografuras, né, que na época eram como se fosse um carimbo, e traz toda essa representação dos guerreiros que tinham seus corpos tatuados, pintados, e nós temos essa imagem. Então essa imagem aqui é uma gravura, ok? Essa imagem com as duas pessoas japonesas, eu acho que japonesas, né, aqui com o seu corpo pintado, ok? Façam a atividade. Próxima página, página 32. Ainda aqui dentro do nosso painel, nós temos a performance. Lembrando que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando o corpo na arte. Então, é o corpo sendo usado para representar a arte, ok? Esse corpo que se movimenta, que é desenhado nessa representação da arte enquanto arte. E a performance? Se nós formos pensar o que é performance, aqui nós temos uma imagem da Lygia Pape, certo? E ela traz uma imagem chamada divisor. São várias pessoas que entram, corta-se, né, faz um orifício, coloca-se na cabeça um tecido único branco com várias pessoas. E ela chama essa imagem, essa performance, perdão, não é imagem, essa performance de divisor. Por que será que chama-se de divisor? Ok? Ela fez alguns projetos, essa Lygia Pape, né? Que traz essa representação da linguagem. E quando nós pensamos assim, um tecido só, beleza? Vamos pensar. Todas as pessoas com a cabeça aí dentro, todas as pessoas estão no mesmo ambiente. Então nós temos que pensar o quê? Quando fizer um movimento, todo mundo vai movimentar. Quando andar para frente, todos terão que andar. Quando andar para trás, todos terão que andar. Para o lado, entenderam? Se abaixar, vai puxar o outro será obrigado a abaixar. Se levantar, a mesma coisa. Então isso fala sobre o quê? Sobre o poder da vivência em coletividade. Divisor, o quê? Para mostrar que é a necessidade de viver-se no coletivo. Ok? Para isso que ela fez esse momento. Então é como se fosse todas as pessoas formando um único corpo, certo? Quando nós vamos fazer um projeto, quando nós vamos lutar por um bem da comunidade, da sociedade, é exatamente isso. E a performance, a arte, usar o corpo na arte, fazer as performances serve para isso. Ok? E aí temos uma pergunta aqui, ó. Como o coletivo consegue se deslocar com o divisor? Como que isso aqui faz para se deslocar, sair de um lugar e ir para o outro, né? Pensa essa questão de todos juntos, copie a pergunta também e responda. Por que a artista teria escolhido o nome para seu trabalho? Vocês vão pesquisar o que significa a palavra divisor e vão pensar e escrever aí por que ela deu esse nome à sua obra. Ok? Próxima imagem, aqui dentro do nosso painel, a pintura corporal. E aí nós temos
essa banda que chamava Secos e Molhados de 1974. Secos e Molhados, ok? E nós temos aí Ney Matogrosso, esse do meio, que é um artista nosso, brasileiro, bastante conhecido. E eles trazem essas pinturas no rosto e tudo mais, e depois deem uma lida aqui na apostila de vocês, e tem uma representação da música O Vira, ok? O que, aí tem até um trechinho, ó, vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisomem, ok? Então, por que, que eles pintavam os rostos, né? Para se apresentar. Era uma banda de rock. Por que, que eles apresentavam com os rostos pintados, com essas pinturas? Eles lutavam por um objetivo. E essa música de Ney Matogrosso com a sua banda, aí, os Secos e Molhados, traziam essa reflexão da questão da identidade, do poder de nós humanos nos movermos e nos transformarmos em outras coisas, não ficar só único, né? O poder da mulher lutar e trabalhar. Então, vira, vira, vira homem, vira lobisomem, fala sobre esse poder das multifaces do ser humano, de lutar pelos seus objetivos, pelo seu ideal, cada um ter a sua identidade, cada um trabalha com o que quer, faz o que quer da vida. E era como se fossem reivindicações, ok? Então essas pinturas corporais serviam para isso, para reivindicar, certo? Então olha só, a perguntinha que tem aí embaixo, eu quero que vocês leiam na página 33 é: que elementos nessa fotografia desafiam aquilo que estamos habituados a ver? Que elementos? Nós costumamos ver homens com rostos pintados, homens usando adereços grandes, os maxi escolares, adereços na cabeça. Então pensem sobre isso. É acostumado hoje ver as bandas se apresentarem sem a parte de cima da roupa, sem camiseta, sem uma camisa? Pensem sobre isso e respondam a questão. Ok? Então essa aqui do Ney Matogrosso é a pintura corporal. Ela servia também como reivindicação por algum direito, certo? Ainda na página 33 nós temos aqui a fotografia, certo? E aí nós temos uma fotografia de 1975 e de Carlos Vergara. E Carlos Vergara ele foi um fotógrafo e ele decidiu fotografar um bloco chamado Cacique de Ramos, ok? Esse bloco Cacique de Ramos ele servia para quê? O que é cacique, primeiramente? Né? O cacique é o chefe da tribo. Uma palavra conhecida. Cacique é o chefe da tribo. Então, cacique de Ramos é como se fosse todos hoje somos chefes. Igualava todo mundo dentro desse bloco. É um bloco de carnavalesco, ok? Pessoas que saem na rua para pular, para gritar, para fazer sobre o seu carnaval, ok? E aí nós temos aqui embaixo 3 homens, uma fotografia dele, dentro desse bloco, e os 3 homens são 3 homens negros, sem a camiseta, e escrito poder dentro no seu peito. E esses estão como caciques, né? Eles fazem parte do grupo carnavalesco, era um grupo carnavalesco do subúrbio. Quando nós falamos em subúrbio, nós estamos falando do povo mais pobre da sociedade, né? Da sociedade local. E eles fazem o quê? Por que poder? Porque o bloco Cacique de Ramos permitia que eles fizessem isso. O negro tinha representação de poder nessa época? Não muito ainda, certo? Então, quando os homens ficam escrito poder aqui e vão para o bloco, está dizendo que nós somos caciques. Nós também somos pessoas dentro da sociedade em destaque, ok? Então era como se fosse uma reivindicação. Então a fotografia faz o quê? Representa um momento. Que momento é esse? É o momento de 1975, certo? Uma fotografia que traz uma luta de um povo, né? Dentro de um bloco carnavalesco, tudo bem, mas traz essa representação de todos iguais, todos caciques, todos mandam na tribo, e a tribo seria o grande Brasil, ok? E a perguntinha é, você acha essa imagem forte? Por quê? Vai, pensa, dá uma olhada na imagem, pensa no que o professor está dizendo, ok? Pensa essa questão de não existir ninguém superior, ninguém inferior, questão de preconceito que ainda existe, e responda essa perguntinha, ok? Página, ele fala muito ok, né? Mas tudo bem. Página 34. 34, ó, fotografia, performance. Nós já vimos o que é performance lá atrás, e já vimos o que é fotografia, e agora aqui nós temos uma fotografia de 2010 do Paulo Mazeretti, e ele traz uma fotografia de Minas Gerais, ok? E ele traz um pedacinho do poema que eu vou ler para vocês, assim, ó. Pode ler aí na página 34. Sou parte de cada terra por onde pisarem meus pés.
Não há como separar essas terras como uma linha imaginária chamada fronteira. Tá bem aqui, ó. O que ele está dizendo? Nós somos parte do mundo. Existem as fronteiras, mas nós somos partes. Nós temos a liberdade de ir e vir, né, para todos os lugares. Então, ele é um mineiro e ele traz muito dessa cultura mineira. Então, a performance fotográfica, ela faz o quê? Ela reivindica algo, né? Ela expressa algo. Aqui ele está com uma espécie de chapéu, como se fosse um sombreiro. Então, ele está se protegendo do sol. Aqui diz que ele fez uma viagem, né, dentro de Belo Horizonte até Miami, que ele fez essa viagem e que ele ia fotografando esses determinados momentos. Aqui já estamos em 2010, século 21, e a fotografia serve para isso, né? Por exemplo, eu nunca fui em Minas Gerais, mas o Paulo Mazaretti tem várias fotos de Minas Gerais que me permite conhecer o performático daquele lugar, né? Esse chapéu é usual? Não, mas representa uma cultura, certo? Mais retrógrada, algo feito manualmente, certo? Então essa fotografia performance traz isso. É alguém fazendo uma performance para demonstrar algo. Pode ser cultural, pode ser regional, pode ser da forma que bem idealizada. Por fim, dentro do nosso painel nós temos aqui, ó, perfurações, certo? E aí nós temos, ó, Brasil, Amazonas, século 21. E aí nós temos uma tribo chamada Yanomami. Yanomami, né, um grupo de indígenas que habita na floresta amazônica. E eles têm essa cultura de perfuração, ok? Olha só, aqui feito de bambu, perfurou várias partes do corpo dessa menina, né? Essa foto foi tirada em 2010. Então, para que servem essas perfurações? É como se fosse um rito dentro dessa cultura desses índios, ok? Um rito de passagem da infância para a vida adulta. Então eles têm as perfurações aqui, como são da idade dela, e depois é retirar todas essas coisas e ela só vai poder usar quando ela atingir a vida adulta, certo? Aqui não especifica certinho qual é a data, mas vocês vão fazer uma atividade e vão descobrir qual é a data, não. Quando ela é criança, quando ela se torna adulta, como é feita essas perfurações e tudo mais, ok? Então essas perfurações, hoje em dia nós sabemos que as pessoas usam piercings, brinco e tudo mais, por beleza, né? Mas tem tribos ainda no Brasil que isso tem uma significância dentro deles, né? Dentro da cultura deles, ok? Olha só a perguntinha. O que você sabe sobre os Inomani? Eu não sei se é essa a pronúncia, tá? Nomani, mas deve ser. Então, olha só. O que vocês sabem sobre eles? Vocês vão responder nada? Você conhece outro grupo indígena que fazem perfurações de pinturas corporais? Não. É só essa a resposta? Vão na internet, pesquisa índios que fazem perfurações, cultura de perfuração, e escreva aí um resuminho. Vocês já aprenderam o que é resumo na aula de língua portuguesa. E aí nós temos aqui algumas atividades para vocês fazerem, ok? Reflita sobre as imagens do painel e compartilhe suas opiniões com os colegas. Muito triste, não dá para compartilhar nesse momento. Mas vocês vão fazer isso, refletir sobre as imagens. Todas, ok? Todas essas aqui do painel. Desde o nosso índio com a cara... do nosso índio não, né? Do senhor representando o povo Moari, lá com a tatuagem no rosto, até a nossa Índia com perfurações. Então, olha só. A. Dos trabalhos apresentados no painel, qual é o mais interessante e por quê? Como B, você classificaria esses trabalhos quanto à diversidade de ações relacionadas com o corpo? Como você classificaria? Por que tem tantas diferenças? Para representar o quê? C, pense em uma palavra para ser escrita em uma placa que você seguraria para ser fotografado com ela. Qual seria a palavra? Que título você daria para a fotografia? Então, o que eu quero que vocês façam? Prestem bastante atenção nessa atividade, por favor. Cada um de vocês vão fazer uma fotografia performance, que é uma foto com algo. E aqui pede para que vocês façam uma plaquinha com uma palavra. Então vocês vão escolher uma palavra que represente vocês,
que represente a família, que represente o seu gosto. Vai colocar sobre a cabeça ou sobre o peito, de uma forma que não tampe o rosto, ou a roupa. Pode ser uma roupa que vocês gostam, uma roupa que te representa também. Vai fazer a plaquinha, segurar, fotografar e mandar a foto para mim, ok? E essa foto tem que ter um título, tá bom? Essa foto tem que ter um título. Por que essa foto tem que ter um título? Para nós representar, entendermos o que ela está representando, tá bom? Então vocês vão escolher um título para essa fotografia, vão fazer essa fotografia e vão me mandar. Ah, professor, eu não queria escrever uma palavra, mas eu queria fazer um desenho que me representa. Pode fazer, mas você tem que aparecer na fotografia. Conte com a ajuda da mãe, do papai. Beleza, ainda temos atividade para casa. Pintura corporal dos grupos indígenas. Em casa, faça um levantamento dos povos indígenas brasileiros que se valem da pintura corporal em seus ritos e práticas culturais. Procure descobrir como são essas práticas, qual o seu significado simbólico e que materiais e técnicas são utilizados pelos diferentes povos. Os padrões geométricos, que é padrão geométrico? A forma que os desenhos são feitos. Em geral. Se tem origem de animais, como cobra e outros mais, ok? Esses desenhos, essa geometria usada. Então façam essa pesquisa também, anotem, tem um espacinho aí embaixo na apostila de vocês. E essa é a nossa aula de arte por enquanto. Então o que eu quero? Respondam todas as questões que nós estamos fazendo. Façam uma foto, me mande e faça essa última atividade e deixe no caderno, tá bom? Um abraço, até a nossa próxima aula. Pessoal, meninos, aula de arte, ok? Vamos pegar a nossa apostila e vamos lá para o módulo 3, da página 28. E a nossa apostila vem trabalhando esse ano com o corpo, né, e a representação do corpo dentro da arte, certo? Nós vimos nas aulas anteriores a representação do corpo. Então, a representação do corpo através de pinturas, de gravuras, de estátuas, de esculturas. E nós vimos essa representação do corpo. Agora nós vamos ver o corpo na arte, como ele funciona. De início, nós já temos aqui uma representação, uma imagem, né? Uma mão. E essa mão, ela traz alguns desenhos, certo? E esses desenhos são feitos como se fossem uma tatuagem, ok? Essa aqui não é uma tatuagem permanente, né? É o que nós chamamos de rena, certo? Que é essa mesma coisa que as meninas fazem na sobrancelha para quem tem pouca ou para ficar mais desenhadinho, que passa e depois com o tempo ela vai desbotando até que some tudo. Então, essa é a rena, ok? Que aqui nessa representação nós temos duas mãos e essas mãos estão desenhadas com essa rena. Mais à frente nós vamos ver, nas aulas que seguem, nós vamos ver o motivo pelo qual essas pinturas são feitas nas mãos, quais os povos que usam mais essa pintura, certo? E aí nós sabemos que a tatuagem ela é permanente, né? Nunca sai, ou só se for através de alguns processos estéticos para eliminar, para apagar, né? Mas aí que vai levar um certo tempo e tem uma certa toda uma burocracia para se fazer, né? Porque é invasivo, é com laser. E nós temos esse tipo de tatuagem aqui que nós estamos vendo, que é feita através de renas, ok? De rena. Pessoal, olha só. Nós sabemos, aqui nós temos uma imagem de 3 pessoas que representam talvez uma família, né? Com o rosto pintado. E elas estão torcendo pelo time brasileiro, ok? Na Copa do Mundo de 2014. Nós sabemos o quê? Cada grupo humano ele tem o seu jeito de se vestir e de se enfeitar, né? Nós temos os índios, nós vamos pensar em grupos, né? Os índios têm o seu modo de se vestir lá na aldeia, com os seus adereços, com os seus enfeites, com as suas características. Se nós formos pegar os africanos, o povo africano tem todo um outro modo de se vestir, né? Com roupas mais coloridas, mais desenhadas. Se nós formos pegar os portugueses antigamente, que usavam roupas longas, bem vestido, gravata. Então, assim, cada grupo, nós vamos falar grupo porque é cada grupo mesmo. Por exemplo, se nós pegarmos um grupo
Aqui, por exemplo, da nossa cultura, da Maria Capoeira, quando esse grupo está vivenciando a sua cultura. Elas vestem saias longas, rodadas, coloridas, com flores, certo? Então cada grupo tem o seu modo de se vestir. Isso, por muitas das vezes, pode ser também simbólico. O que é simbólico? O simbólico é aquilo que tem relação com algum significado, ok? Aquilo que tem alguma interpretação, certo? Então, por que os índios usam um cocar feito de penas na cabeça? Tem um significado, mas à frente nós vamos pesquisar um pouquinho sobre isso, ok? Algumas pessoas usam a pintura no corpo, usam adereços para fazer rituais, certo? E aí nós estamos diante aqui de uma imagem onde tem 3 pessoas com o rosto pintado, certo? E aí nós já sabemos aqui, ó, que é a Copa do Mundo em 2014. Nossa, esse marca-texto é muito escuro. Que é a Copa do Mundo em 2014. E nós temos algumas questões aqui, algo para nos levar a refletir sobre essa imagem. Então eu quero que vocês respondam aí no caderno de vocês, ok? Infelizmente não temos espaço aqui na apostila para responder, mas pode responder no caderno, e depois a gente vê a maneira como eu vou corrigir. Olha só. Reflita sobre essas questões e compartilhe a resposta com os colegas e o professor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever no nosso caderno e no momento propício nós fazemos esse compartilhamento, ok? A letra A. Que tipos de mensagens torcedores costumam expressar com o corpo durante uma partida de sua equipe? Que tipo de mensagem? O corpo. Vamos pensar o corpo todo, tá? Não é só o rosto pintado. O rosto pintado é uma forma de usar esse corpo, mas o que eles fazem? Uma dancinha? Tem gritos de guerra? Tudo isso eu quero que vocês reflitam e coloquem aí, ok? Outra perguntinha, a letra B. Por que as pessoas usam tipos parecidos de enfeite corporal? Cite alguns. Por que as pessoas usam tipos parecidos de enfeite corporal? Cite alguns. O que nós podemos pensar, por exemplo, se nós formos pensar nas pessoas que são roqueiras? Como que elas se vestem? Elas se vestem de uma forma um tanto quanto parecida, certo? Por quê? Por quê? Ok? Por que as pessoas usam agora o cabelo, aqueles cabelos afros, Rastafari, né? Aquelas tranças longas? São características de um mesmo grupo, ok? Eu quero que vocês pensem isso e respondam a letra B, ok? Vamos para a página 30. Na página 30 nós temos o início do nosso painel. Então nós vamos analisar o nosso painel e todas as pinturas que estão nele dispostas, ok? Aqui nós temos um senhor que representa a tribo Moari, ok? O povo Moari ele foi um povo que se localizou ali na Nova Zelândia, então eles foram os primeiros habitantes da Nova Zelândia, ok? Depois eu quero que vocês pesquisem onde fica a Nova Zelândia, tá bom? Façam essa pesquisinha no Google para vocês saberem onde é a Nova Zelândia, quantos habitantes tem hoje em dia, só para tema de curiosidade, ok? Então esses primeiros habitantes, eles faziam o quê? Esses desenhos no rosto, certo? Esses desenhos no rosto eram tatuagens, e agora não tatuagens mais de rena, igual nós vimos aquela primeira imagem nas mãos, mas eram tatuagens de verdade, certo? E tudo isso tinha uma representação. Esse umoko, que era chamado esse tipo de pintura, esse tipo de tatuagem, quanto mais a pessoa tinha essa tatuagem, ela tinha uma representação de superioridade dentro da tribo. Era um guerreiro com maior peso, ok? Era aquele que externava a sua superioridade dentro da tribo. Então, quanto mais desenhos pelo corpo, pelo rosto, maior era ele. Era como se fosse uma ascensão dentro da tribo, certo? Depois a Nova Zelândia proibiu, né, esse tipo de tatuagem, era totalmente proibido conforme a cidade fora crescendo, né? E esses desenhos aqui no rosto, e hoje em dia pode se tatuar o rosto, né? A pessoa tem a liberdade, se quiser, de tatuar o rosto. Esses desenhos aqui no rosto são chamados de motivos tribais, ok? Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Sobre esse termo, motivos tribais? Desenho tribal. Então eu quero que vocês façam o seguinte, ok? Se vocês já viram algum tipo de desenho tribal, aqui nós temos a nossa atividade, ó. Se você já viu algum desses motivos tribais, como eles são? Em uma folha à parte, faça com caneta um desenho que você chamaria de tribal. Então o que vocês vão fazer? Façam pesquisa na internet
do que é um desenho tribal, qual o significado. Escolha um e faça um desenho, ok? Em uma folha à parte, tá bom? E depois, quando eu recolher essa apostila, que vai ser mais para o final do ano, acredito, se Deus quiser, nós estaremos juntos já, eu vou corrigir esses desenhos, tá? Quem tem um caderno de desenho, sinta-se à vontade para fazer nele, ok? Então esse termo é a tatuagem, ok? Hoje a tatuagem é totalmente diferente, né? Antigamente tinha um preconceito enorme, quem tatuava era só pessoas que eram ligadas a determinados crimes. Hoje não, hoje já é algo normal, todos têm uma tatuagem que representa uma paz de espírito, um momento legal. Alguém tatua o rosto da filha, do filho, de um parente querido. Outros tatuam a data de nascimento, ou fazem um desenho que gosta, ou faz por fazer. Né? E hoje a tatuagem é bacana. Acredito que muitas pessoas das famílias, pai, mãe, irmãos, amigos, têm tatuagem. Então hoje a tatuagem ela já é mais permissível, assim, já é mais bacana. Ok? Lembrando que há uma proibição, é claro, e que se só pode fazer tatuagem quando você for maior de 18 anos. Ok? No segundo desenho do nosso painel, nós temos aí do Japão, do século XIX, essa gravura. Ok? A tatuagem de Komohari, eu não sei direitinho, Shinshin. Ok? Então, quem que era Shinshin? Ele era um guerreiro. Beleza. Então, aqui nós temos, olha só, no Japão, século XIX, as xilogravuras, são uma forma tradicional de arte na cultura japonesa. Pessoal, o que é uma xilogravura? Se a gente for pensar no termo, pensasse um exemplo simples. É como se fosse um carimbo. Então, eles pegavam um pedaço de madeira ou um objeto mais macio, fazia o desenho, passava na tinta e carimbava para que aquilo ali fosse todos os desenhos iguais, ok? E aqui nós temos uma representação disso. Nós temos um corpo sendo tatuado ou desenhado, né? Como se fosse uma técnica de desenhos pelo corpo. E isso representava o quê? Representava um guerreiro. Quando os homens de determinadas tribos do Japão iam para guerras, ou para lutas, para desafios, eles tinham um corpo totalmente pintado. Isso, claro, dentro da cultura, dentro do que é mais antigo, lá dentro, mais retrógrado, né? Então, olha só. E essas xilografuras representavam o quê? Hoje em dia, né, elas são representadas dentro de romances. O que são romances populares? São histórias contadas, ok? Ficção, prosa, não é porque é romance que é romântico, namoro, essas coisas não. Romance é porque conta uma história de alguém, ok? E aí traz muito disso, muito desses desenhos. E aqui nós temos esse desenho aqui do guerreiro Shinshin, e ele está sendo tatuado com uma imagem aí do dragão para representar essa força, ok? E que na época era bastante popular. E aí nós temos aqui já embaixo uma atividadezinha para vocês. Observe os detalhes dessa gravura. Como é o enquadramento da cena? Como que essa cena é desenhada? Como que ela é enquadrada? O que tem nela representando? O que diferencia a pele dos tecidos representados na imagem? O que diferencia a pele desenhada dos demais tecidos e objetos aqui? Ok? Dos tecidos representados na imagem. Pense em questão de cor, de não cor e tudo isso. Pensa a perguntinha no caderno e responda, ok? Então aqui nós temos a gravura, que é uma representação, mais uma vez, reforçando, dessas xilogravuras, né, que na época eram como se fosse um carimbo, e traz toda essa representação dos guerreiros que tinham seus corpos tatuados, pintados, e nós temos essa imagem. Então essa imagem aqui é uma gravura, ok? Essa imagem com as duas pessoas japonesas, eu acho que japonesas, né? Aqui com o seu corpo pintado, ok? Faça uma atividade. Próxima página, página 32. Ainda aqui dentro do nosso painel, nós temos a performance. Lembrando que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando o corpo na arte. Então, é o corpo sendo usado para representar a arte, ok? Esse corpo que se movimenta, que é desenhado nessa representação da arte enquanto arte. E a performance? Se nós formos pensar o que é performance, e aqui nós temos uma imagem
da Lygia Pape, certo? E ela traz uma imagem chamada divisor. São várias pessoas que entram, corta-se, né, faz um orifício, coloca-se na cabeça um tecido único branco com várias pessoas. E ela chama essa imagem, essa performance, perdão, não é imagem, essa performance de divisor. Por que será que chama-se de divisor? Ok? Ela fez alguns projetos, essa Lygia Pape, né? Que traz essa representação da linguagem. E quando nós pensamos assim, um tecido só, beleza? Vamos pensar. Todas as pessoas com a cabeça aí dentro, todas as pessoas estão no mesmo ambiente. Então nós temos que pensar o quê? Quando fizer um movimento, todo mundo vai movimentar. Quando andar para frente, todos terão que andar. Quando andar para trás, todos terão que andar. Para o lado, entenderam? Se abaixar, vai puxar o outro será obrigado a abaixar. Se levantar, a mesma coisa. Então isso fala sobre o quê? Sobre o poder da vivência em coletividade. Divisor, o quê? Para mostrar que é a necessidade de viver-se no coletivo, ok? Para isso que ela fez esse momento. Então é como se fosse todas as pessoas formando um único corpo, certo? Quando nós vamos fazer um projeto, quando nós vamos lutar por um bem da comunidade, da sociedade, é exatamente isso. E a performance, a arte, usar o corpo na arte, fazer as performances serve para isso, ok? E aí temos uma pergunta aqui, ó. Como o coletivo consegue se deslocar com o divisor? Como que isso aqui faz para se deslocar, sair de um lugar e ir para o outro, né? Pensa essa questão de todos juntos, copie a pergunta também e responda. Por que a artista teria escolhido o nome para seu trabalho? Vocês vão pesquisar o que significa a palavra divisor e vão pensar e escrever aí por que ela deu esse nome à sua obra. Ok? Próxima imagem, aqui dentro do nosso painel, a pintura corporal. E aí nós temos essa banda que chamava Secos e Molhados de 1974. Secos e Molhados, ok? E nós temos aí Ney Matogrosso, esse do meio, que é um artista nosso, brasileiro, bastante conhecido. E eles trazem essas pinturas no rosto e tudo mais, e depois deem uma lida aqui na apostila de vocês, e tem uma representação da música O Vira, ok? Aí tem até um trechinho, ó. Vira, vira, vira homem, vira, 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 vira lobisomem, ok? Então, por que eles pintavam os rostos, né? Para se apresentar. Era uma banda de rock. Por que eles apresentavam com os rostos pintados, com essas pinturas? Eles lutavam por um objetivo. E essa música de Ney Matogrosso com a sua banda, aí os Secos e Molhados, traziam essa reflexão da questão da identidade, do poder de nós humanos nos movermos e nos transformarmos em outras coisas, não ficar só único, né? O poder da mulher lutar e trabalhar. Então, vira, vira, vira homem, vira lobisomem, fala sobre esse poder das multifaces do ser humano, de lutar pelos seus objetivos, pelo seu ideal, cada um ter a sua identidade, cada um trabalha com o que quer, faz o que quer da vida. E era como se fossem reivindicações, ok? Então essas pinturas corporais serviam para isso, para reivindicar, certo? Então, olha só. A perguntinha que tem aí embaixo, eu quero que vocês leiam na página 33, é: que elementos nessa fotografia desafiam aquilo que estamos habituados a ver? Que elementos? Nós costumamos ver homens com rostos pintados, homens usando adereços grandes, os maxi escolares, adereços na cabeça. Então pensem sobre isso. É acostumado hoje ver as bandas se apresentarem sem a parte de cima da roupa, sem camiseta, sem uma camisa? Pensem sobre isso e respondam a questão. Ok? Então essa aqui do Ney Matogrosso é a pintura corporal. Ela servia também como reivindicação por algum direito, certo? Ainda na página 33 nós temos aqui a fotografia, certo? E aí nós temos uma fotografia de 1975 e de Carlos Vergara. E Carlos Vergara, ele foi um fotógrafo e ele decidiu fotografar um bloco chamado Cacique de Ramos, ok? Esse bloco Cacique de Ramos ele servia para quê? O que é cacique, primeiramente? Né? O cacique é o chefe da tribo.
Uma palavra conhecida. Cacique é o chefe da tribo. Então, cacique de Ramos é como se fosse todos hoje somos chefes. Igualava todo mundo dentro desse bloco. É um bloco de carnavalesco, ok? Pessoas que saem na rua para pular, para gritar, para fazer sobre o seu carnaval, ok? E aí nós temos aqui embaixo 3 homens, uma fotografia dele, dentro desse bloco, e os 3 homens são 3 homens negros, sem a camiseta e escrito poder dentro no seu peito. E esses estão como caciques, né? Eles fazem parte do grupo carnavalesco, era um grupo carnavalesco do subúrbio. Quando nós falamos em subúrbio, nós estamos falando do povo mais pobre da sociedade, né? Da sociedade local. E eles fazem o quê? Por que poder? Porque o bloco Cacique de Ramos permitia que eles fizessem isso. O negro tinha representação de poder nessa época? Não muito ainda, certo? Então, quando os homens ficam escrito poder aqui e vão para o bloco, está dizendo que nós somos caciques. Nós também somos pessoas dentro da sociedade em destaque, ok? Então, era como se fosse uma reivindicação. Então, a fotografia faz o quê? Representa um momento. Que momento é esse? É o momento de 1975, certo? Uma fotografia que traz uma luta de um povo, né? Dentro de um bloco carnavalesco, tudo bem, mas traz essa representação de todos iguais, todos caciques, todos mandam na tribo, e a tribo seria o grande Brasil, ok? E a perguntinha é, você acha essa imagem forte? Por quê? Aí pensa, dá uma olhada na imagem, pensa no que o professor está dizendo, ok? Pensa essa questão de não existir ninguém superior, ninguém inferior, questão de preconceito que ainda existe, e responda essa perguntinha, ok? Página, eu falo muito ok, né? Mas tudo bem. Página 34. 34, ó. Fotografia, performance. Nós já vimos o que é performance lá atrás. E já vimos o que é fotografia. E agora aqui nós temos uma fotografia de 2010 do Paulo Mazeretti. E ele traz uma fotografia de Minas Gerais, ok? E ele traz um pedacinho do poema que eu vou ler para vocês, assim, ó. Pode ler aí na página 34. Sou parte de cada terra por onde pisarem meus pés. Não há como separar essas terras como uma linha imaginária chamada fronteira. Está bem aqui, ó. O que ele está dizendo? Nós somos parte do mundo. Existem as fronteiras, mas nós somos parte. Nós temos a liberdade de ir e vir, né? Para todos os lugares. Então, ele é um mineiro e ele traz muito dessa cultura mineira. Então, a performance fotográfica, ela faz o quê? Ela reivindica algo, né? Ela expressa algo. Aqui ele está com uma espécie de chapéu, como se fosse um sombreiro. Então, ele está se protegendo do sol. Aqui diz que ele fez uma viagem, né? Dentro de Belo Horizonte até Miami, que ele fez essa viagem e que ele ia fotografando esses determinados momentos. Aqui já estamos em 2010, século XXI, e a fotografia serve para isso, né? Por exemplo, eu nunca fui em Minas Gerais, mas o Paulo Mazaretti tem várias fotos de Minas Gerais que me permite conhecer o performático daquele lugar, né? Esse chapéu é usual? Não, mas representa uma cultura, certo? Mais retrógrada, algo feito manualmente, certo? Então essa fotografia performance traz isso. É alguém fazendo uma performance para demonstrar algo. Pode ser cultural, pode ser regional, pode ser da forma que bem idealizada. Por fim, dentro do nosso painel nós temos aqui, ó, perfurações, certo? E aí nós temos, ó, Brasil, Amazonas, século XXI. E aí nós temos uma tribo chamada Yanomami. Yanomami, né? Um grupo de indígenas que habita na floresta amazônica. E eles têm essa cultura de perfuração, ok? Olha só, aqui feito de bambu, perfurou várias partes do corpo dessa menina, né? Essa foto foi tirada em 2010. Então, para que servem essas perfurações? É como se fosse um rito dentro dessa cultura desses índios, ok? Um rito de passagem da infância para a vida adulta. Então, eles têm as perfurações aqui, como são da idade dela, e depois é retirar todas essas coisas e ela só vai poder usar quando ela atingir a vida adulta, certo?
Aqui não especifica certinho. Qual é a data, mas vocês vão fazer uma atividade e vão descobrir qual é a data, não. Quando ela é criança, quando ela se torna adulta, como é feita essas perfurações e tudo mais, ok? Então essas perfurações, hoje em dia nós sabemos que as pessoas usam piercings, brinco e tudo mais, por beleza, né? Mas tem tribos ainda no Brasil que isso tem uma significância dentro deles, né? Dentro da cultura deles, ok? Olha só a perguntinha. O que você sabe sobre os Inomani? Eu não sei se é essa a pronúncia, tá? Nomani, mas deve ser. Então, olha só. O que vocês sabem sobre eles? Vocês não responder nada? Você conhece outro grupo indígena que fazem perfurações de pinturas corporais? Não. É só essa a resposta? Vão na internet, pesquisa índios que fazem perfurações, cultura de perfuração, e escreva aí um resuminho. Vocês já aprenderam o que é resumo na aula de língua portuguesa. E aí nós temos aqui algumas atividades para vocês fazerem, ok? Reflita sobre as imagens do painel e compartilhe suas opiniões com os colegas. Muito triste, não dá para compartilhar nesse momento. Mas vocês vão fazer isso, refletir sobre as imagens. Todas, ok? Todas essas aqui do painel. Desde o nosso índio com a cara... do nosso índio não, né? Do senhor representando o povo Moari, lá com a tatuagem no rosto, até a nossa Índia com perfurações. Então, olha só. A. Dos trabalhos apresentados no painel, qual é o mais interessante e por quê? Como B, você classificaria esses trabalhos quanto à diversidade de ações relacionadas com o corpo? Como você classificaria? Por que tem tantas diferenças? Para representar o quê? C, pense em uma palavra para ser escrita em uma placa que você seguraria para ser fotografado com ela. Qual seria a palavra? Que título você daria para a fotografia? Então, o que eu quero que vocês façam? Prestem bastante atenção nessa atividade, por favor. Cada um de vocês vão fazer uma fotografia performance, que é uma foto com algo. E aqui pede para que vocês façam uma plaquinha com uma palavra. Então vocês vão escolher uma palavra que represente vocês, que represente a família, que represente o seu gosto. Vai colocar sobre a cabeça ou sobre o peito, de uma forma que não tampe o rosto, ou a roupa. Pode ser uma roupa que vocês gostam, uma roupa que te representa também. Vai fazer a plaquinha, segurar, fotografar e mandar a foto para mim, ok? E essa foto tem que ter um título, tá bom? Essa foto tem que ter um título. Por que essa foto tem que ter um título? Para nós representar, entendermos o que ela está representando, tá bom? Então vocês vão escolher um título para essa fotografia, vão fazer essa fotografia e vão me mandar. Ah, professor, eu não queria escrever uma palavra, mas eu queria fazer um desenho que me representa. Pode fazer, mas você tem que aparecer na fotografia. Conte com a ajuda da mãe, do papai. Beleza, ainda temos a atividade para casa. Pintura corporal dos grupos indígenas. Em casa, faça um levantamento dos povos indígenas brasileiros que se valem da pintura corporal em seus ritos e práticas culturais. Procure descobrir como são essas práticas, qual o seu significado simbólico e que materiais e técnicas são utilizados pelos diferentes povos. Os padrões geométricos, que é padrão geométrico? A forma que os desenhos são feitos. Em geral. Se tem origem de animais, como cobra e outros mais, ok? Esses desenhos, essa geometria usada. Então façam essa pesquisa também, anotem, tem um espacinho aí embaixo na apostila de vocês. E essa é a nossa aula de arte por enquanto. Então o que eu quero? Respondam todas as questões que nós estamos fazendo. Faça uma foto, me mande e faça essa última atividade e deixe no caderno, tá bom? Um abraço, até a nossa próxima aula.